Tudo bem com você? Espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa e nesta quarta-feira temos mais curiosidades da TV para você aqui no canal do Observatório da TV no YouTube e também em áudio no podcast que você pode encontrar no SoundCloud, no Google Podcasts. Enfim, se você procurar lá Grupo Observatório, vai encontrar os nossos conteúdos. Nesta semana, o Globoplay está trazendo para o seu catálogo, está inserindo no seu catálogo a novela Meu Bem, Meu Mal, de Cassiano Gabos Mendes, que foi exibida entre 1990 e 1991 pela TV Globo. Essa novela, na ocasião, ela surgiu assim de última hora. Ela foi implantada um pouco às pressas, porque na época Cassiano Gabos Mendes havia escrito uma novela, não fazia muito, no ano anterior, chamada Que Rei Sou Eu, uma novela das 7, que é o seu horário habitual. Quase todas as suas novelas foram das 7 na TV Globo, E ainda não se previa quando ele voltaria ao ar, provavelmente só em 91 ou 92, enfim, E muito provavelmente também com mais uma novela das 7. Só que 1990 foi um ano de situações atípicas para a TV Globo, principalmente por ter que enfrentar a grande concorrência da TV Manchete na sua faixa de 9h30 da noite com a novela Pantanal. Então, para tentar conter o avanço da grande audiência de Pantanal, a TV Globo resolveu colocar para competir com ela não filmes, nem programas de humor, nem séries estrangeiras, mas outra novela, que é o que ela fazia de excelência. E antecipou a estreia da novela que seria às 8h30, a novela das 8, hoje novela das 9, sucessora de Rainha da Sucata, Araponga, de Dias Gomes, Lauro César Muniz e Ferreira Goulart, que substituiria Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, em outubro de 90. A estreia dessa novela foi antecipada em algumas semanas, E o seu horário foi o de 9h30 da noite para competir com Pantanal. Mas isso implicava a escolha de uma nova novela para entrar no ar quando terminasse Rainha da Sucata. Então, Cassiano Gabos Mendes foi acionado para criar uma nova novela, Toque de Caixa, inicialmente Amor e Ódio e depois nomeada Meu Bem, Meu Mal. Esse é o tema das curiosidades da TV desta semana. Novelas que, como Meu Bem e Meu Mal, foram implantadas num regime um pouco mais apressado e inesperado para os seus profissionais do que, em geral, estamos habituados. Hoje em dia, é muito comum que você veja notícias a respeito de novelas que só serão exibidas daqui a 2 ou às vezes 3 anos, que a fila do horário X da TV Globo já tem não sei quantas novelas pré-escaladas, esse tipo de coisa. Quanto mais para trás a gente vai, menos vantagem temporal, vamos dizer assim, existe quando se trata desse planejamento das novelas. E não é que a emissora não fosse planejada, só que antes havia menos profissionais para desenvolver esse trabalho. Então, em geral, 2 ou 3 autores se revezavam em cada horário, e o tempo de preparação para uma novela não era tão grande quanto pode vir a ser hoje, e foi nos últimos anos, Por exemplo, o mesmo Cassiano Gabos Mendes, autor de Meu Bem, Meu Mal, escreveu quase que revezando com outro único autor, fosse ele Mário Prata nos primeiros anos, nos anos 70, ou depois Silvio de Abreu, e mais para o fim da década, Carlos Lombardi, São poucos nomes que se revezavam, então era muito comum que em menos de 2 anos o autor voltasse ao ar com uma nova história. Na novela das 8, mais ou menos a mesma coisa, com Janete Claire e Lauro César Muniz, e depois com a chegada de outros nomes, como Gilberto Braga e Manuel Carlos, para esse panteão do horário das 8, e também com a morte de Janete Claire, outros autores chegaram, entre eles Glória Pérez e Aguinaldo Silva, para esse revezamento da faixa mais nobre da dramaturgia da casa. Só que os planejamentos não eram tão longos como são agora, como eu disse. Então, era muito comum que nessa altura do ano, por exemplo, outubro, você tivesse uma novela recém-estreada e então se começaria a pensar na que ia entrar no lugar, definida qual seria, quem escreveria e tal, para ter um tempo hábil de se implantar essa novela a contento.
Nem sempre essa vantagem de vários meses, ou menos de um ano, ou mesmo de um ano, foi possível de ser mantida. E vamos falar aqui hoje de outros casos em que determinadas novelas foram implantadas assim em um prazo exíguo, né? Em um período de tempo muito pequeno entre a definição e a data marcada para a estreia. Janete Claire, que eu citei há pouco, passou por essa situação em pelo menos 3 ocasiões. A primeira da qual nós vamos falar foi em 1973, quando ela teve impedida pela censura de ser produzida uma sinopse sua intitulada Cidade Vazia. Então, para suprir a censura, né, a proibição à Cidade Vazia, ela criou uma história a qual deu o nome de O Semideus e que foi aprovada e foi exibida pela TV Globo entre 73 e 74. No lugar dela, com devidas adaptações, foi então produzida aquela que seria Cidade Vazia e teve o nome de Fogo sobre Terra. O Semideus era protagonizada por Tarcísio Meira e Francisco Coco. Tarcísio Meira no papel duplo de Hugo Leonardo Filho, um industrial que é dado como morto para que um sósia seu, o Raul, assumisse o seu lugar. Ambos os papéis eram interpretados por Tarcísio Meira e, junto a essa trama, havia um jornalista que pretendia investigar, esmiuçar a vida de Hugo Leonardo Filho, Alex Garcia, vivido pelo Francisco Coco. Né? Além deles na novela, Glória Menezes, Juca de Oliveira, Ioná Magalhães, Miriam Pires, Zimbinski, Felipe Carone, Paulo Padilha, Nívia Maria e muitos outros. Né? A segunda ocasião em que Janete Claire passou por uma situação de criar uma novela assim a toque de caixa foi em 1975, o famoso caso de cobrir a censura a Roque Santeiro, de Dias Gomes, seu marido, e ter que aproveitar o elenco dessa novela, né, para uma nova história que fosse liberada pela censura e pudesse ser produzida para estrear. Né? Essa novela foi nenhuma outra a não ser Pecado Capital, que teve o seu primeiro capítulo em novembro daquele ano, 75, e nessas circunstâncias de desenvolvimento implantada às pressas, acabou se tornando, curiosamente, uma das mais saudadas novelas da autora, com Lima Duarte, Francisco Cuoco, Bete Faria, Milton Gonçalves, Denis Carvalho, Débora Duarte, Teresa Maio, Dari Reis, Emiliano Queiroz, Elza Gomes, Nestor de Montemar, Miriam Pires novamente, enfim. E a terceira foi no começo de 1979, virada de 78 para 79, quando, em substituição a Dancing Days, de Gilberto Braga, a novela que viria seria de Lauro César Muniz. Né? Mas Lauro César Muniz, na época, teve um problema de saúde que afetou o seu coração e ele teve que adiar esse trabalho. Então a emissora recorreu a Janete Claire para criar uma novela às pressas, para estrear logo, e ela então desenvolveu a partir de uma radionovela sua chamada Um Estranho na Terra de Ninguém, um dos maiores sucessos da teledramaturgia brasileira até hoje, a novela Pai Herói, que estreou no finalzinho de janeiro e atravessou o ano de 79 até agosto, quando entrou a novela de Lauro César Muniz, que veio a ser Os Gigantes. Quem fez Pai Herói, entre muitos outros, foi Glória Menezes, Tony Ramos, Glória Menezes, Tony Ramos, Carlos Zara, Paulo Altran, Elizabeth Savala, Lélia Abramo, Maria Fernanda, Cláudio Cavalcante, Dionísio Azevedo, Jonas Bloch, Maria Helena Dias, entre uma pleiade de grandes talentos. Além desses casos, tivemos em 1983, no finalzinho do ano, uma novela das 6 chamada Voltei para Você, de Benedito Rui Barbosa, que na verdade não seria produzida ali, não naquelas circunstâncias e nem naquela época. A novela que substituiria Pão Pão Beijo Beijo, de Walter Negrão, na faixa das 6 da TV Globo, nessa ocasião, seria escrita por Teixeira Filho, que estava na casa, havia escrito O Homem Proibido, Ciranda de Pedra e na TV Tupi feito muito sucesso com uma novela chamada Ídolo de Pano, em 1974. Mas Teixeira Filho acabou não podendo desenvolver esse trabalho, ele não estava bem de saúde, acabou falecendo no ano seguinte, em 1984, e por essa razão Benedito Rui Barbosa foi acionado para
desenvolver uma nova história que aproveitasse determinada estrutura já mobilizada para fazer a do Teixeira, que seria em São João del Rei, estado de Minas. Surgiu então Voltei para Você, que partia do reencontro dos namoradinhos de infância, o Serelepe e a Pituca, já adultos com novos conflitos aí para atrapalhar a vida deles. Adultos interpretados por Serelepe Paulo Castelli e Pituca Cristina Mullins, não é? Nos anos 80, outras novelas foram estreadas assim meio no susto, né? E outros casos que nós podemos citar são os de Fera Radical, em 1988, porque outra novela seria produzida e Walter Negrão acabou acionado para coisa de um mês antes só do dia previsto para a estreia da substituta da novela das 6 que estava em cartaz na época, que era Bambolê, de Daniel Mas. Então ele criou Fera Radical a toque de caixa, o elenco foi escalado, já começaram as gravações e ele reciclou uma história sua dos anos 70, com modificações, né? Cavalo de Aço. E o Tarcísio Meira de Cavalo de Aço virou o Malu Mader de Fera Radical, querendo vingar a morte de sua família contra os Flores e os Orsini, famílias poderosas ali da cidade do Rio Novo, liderados pelos patriarcas Altino, Paulo Goulart e Donato Elias Glazer, além da presença ali da malvadíssima Dona Joana, que era a Yara Amaral, né? Fera Radical foi uma novela criada assim às pressas e fez muito sucesso com sua proposta de um chique rural ou rural chique. Enfim, né? Está no Globoplay agora, como Meu Bem Meu Mal também entrou. Acompanhe se você puder e não tiver visto antes, ou reveja, né? Pouco depois, o mesmo Walter Negrão passaria por uma situação parecida, mas antes, o outro caso dos anos 80 ao qual eu me referi, Tieta. Tieta, inacreditavelmente, e quando eu digo inacreditavelmente, não só é pelo grande sucesso que a novela foi, mas pela grande qualidade que ela teve já desde os primeiros capítulos, que foram gravados em condições inusuais, né? Em condições que as novelas em geral não tinham. Quando você começa a gravar uma novela meses antes da estreia, e Tieta começou a ser preparada 40, 50 dias antes da estreia, né? Com o Salvador da Pátria no ar, e na ocasião seria uma outra novela que ocuparia a faixa nobre, Barriga de Aluguel, de Glória Pérez, salvo erro meu. Então Tieta foi implantada meio que no susto, escrita por Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, e deu muito certo, né? É um caso parecido com o de Pecado Capital, né? Às vezes as novelas são elaboradas por tanto tempo e não dão tão certo assim, e essas, feitas com uma boa história, um bom elenco, embora tudo resolvido na pressa, acabam estourando na audiência, né? Outra situação em que aconteceu uma implantação de novela assim, fora dos padrões, por Walter Negrão, foi em 1992, quando Felicidade de Manuel Carlos seria substituída no horário das 6 por Mulheres de Areia, de Ivani Ribeiro, numa nova versão que a TV Globo queria produzir, né? Glória Pires era a escolha da autora Ivani Ribeiro para o papel das gêmeas protagonistas, Ruth e Raquel. Mas Glória Pires estava em meio à gravidez da sua filha Antônia Moraes, que hoje é atriz, né, e também apresentadora. Como ela não podia fazer a novela e gravar a tempo dela ser implantada na época em que se desejava, a novela foi adiada até que ela não só desse à luz a sua filha, como também pudesse retomar o trabalho, né? E Walter Negrão foi acionado pela emissora para criar uma novela a toque de caixa que aproveitasse a estrutura já montada para fazer Mulheres de Areia, que se passava numa cidade praiana, né? Então, Despedida de Solteiro surgiu, né? Antes chamada de Adiós Muchachos e também de Os Quatro Amigos, a partir da história central, né? Despedida de Solteiro surgiu, não era numa cidade praiana, mas aproveitou tudo que pôde daquele clima, daquelas plantas da cidade cenográfica para um ambiente de praia. E esses quatro amigos que conduziam a história eram interpretados pelo Felipe Camargo, Paulo Gorgulho, Eduardo Galvão e João Vitti, né? Respectivamente, Felipe Camargo, João Marcos, Paulo Gorgulho, Pedro, o Eduardo Galvão, Pascoal e João Vitti, Shampoo, né?
E foi um grande sucesso a novela na época e foi substituída, enfim, por aquela que deveria ter ocupado, vamos dizer assim, o seu lugar entre 92 e 93. Mulheres de Areia, aí sim, com Glória Pires, né? Quando ela já podia assumir esse compromisso. Alguns anos depois, ainda na década de 90, o SBT implantou uma novela poucos dias antes da estreia começar as gravações, porque Silvio Santos encasquetou que queria estrear aquela novela no mesmo dia que a próxima novela das 8 da TV Globo, no caso, Torre de Babel, de Silvio de Abreu. Eu estou falando de Fascinação, novela de Valcir Carrasco, que foi exibida em 1998, né? Menos de um mês antes da estreia, ainda não havia nada ocorrendo ali em torno de se produzir Fascinação. Mas definiu-se tudo rapidamente e os atores gravaram tudo que puderam antes da estreia e a novela estreou no mesmo dia que Torre de Babel, 25 de maio de 1998. E aqui eu não estou tratando de novelas que são implantadas sem que elas sejam esperadas, como aconteceu, por exemplo, recentemente com A Dona do Pedaço de Valcir Carrasco. Ela não foi implantada necessariamente às pressas, né? Ela apenas, vamos dizer assim, furou a fila, né? Então é um caso diferente que também gera TBTs e curiosidades aqui no Observatório da TV, seguramente. Outro caso para citarmos, de muitos, com certeza você comente aqui abaixo se você se lembra de outros, enfim, não dá para a gente citar todos, senão os vídeos ficam muito longos, né? É apenas para que nós vejamos como certas situações ocorrem recorrentemente na história da nossa dramaturgia, né? Então, para encerrar essas curiosidades da TV de hoje, eu relembro com você que A Viagem, esse tão bem sucedido remake da novela de Ivani Ribeiro, né, original da TV Tupi, de 1975, quando foi implantado pela TV Globo em 1994, também foi pouquíssimos dias antes de estrear, coisa de um mês, ainda estavam definindo o elenco e começando a gravar, né? Por quê? Havia uma indefinição sobre quem ia fazer e sobre que novela ia ocupar que horário. Se Paixão de Verão, que acabou virando Tropi Caliente, de Walter Negrão, ou se A Viagem, de Ivani Ribeiro, qual ia ser a das 6 e qual ia ser a das 7, as duas estreando com pouca diferença, de 2 ou 3 semanas, né? Acabaram optando por Paixão de Verão / Tropi Caliente para o horário das 6 mesmo, e A Viagem às 7, né? Ainda nessas primeiras definições, Regina Duarte seria Diná e não Cristiane Torlone, como vimos, né? As primeiras escalações daquele elenco, que acabou contando também no que acabou sendo exibido, né? Com Antônio Fagundes, Maurício Matar, Yara Cortes, Lucinha Lins, Miguel Falabella, Thaís de Campos, Laura Cardoso, Cláudio Cavalcante, Ari Fontoura, Nair Belo, John Herbert, André Beltrão, Guilherme Fontes, Alexandre e muitos outros, né? Essa novela foi implantada realmente no susto, né? Em coisa de um mês se preparou tudo, sob a batuta do diretor-geral Wolf Mayer, né? O mesmo de Mulheres de Areia, e se tornou um grande sucesso, né? Mais uma prova de que nem sempre preparar tudo com muita antecedência torna aquilo de maior ou melhor qualidade ou faz o sucesso mais certeiro e mais garantido. Curiosidades da TV volta na próxima semana com mais lembranças, fatos, dados para você que é aficionado por telenovela e por televisão em geral. Um grande abraço, obrigado pela audiência. Tchau, tchau.